Uma das primeiras doenças que eu ouvi falar quando criança foi cirrose. Eu acho que o fato de ser uma doença provocada pelo alcoolismo, que é uma falha tão humana, ajuda a criar o misticismo e o ar misterioso que existe com esse tema. O fato é que cirrose é uma doença bem complexa e que raramente alguém tenta abordar o tema todo de uma vez só. E é isso mesmo que a gente vai fazer aqui. É claro que não vai ser um tratado completo, mas o esquema vai ter os pontos principais para ajudar a dominar a situação. Cirrose é, basicamente, o estágio mais avançado de qualquer lesão crônica do fígado, e os problemas principais acontecem por duas causas: insuficiência hepática e hipertensão portal. A insuficiência hepática reduz a síntese de proteínas essenciais e provoca o acúmulo de toxinas, e a hipertensão portal provoca a ascite e as varizes. Vou explicar cada uma dessas coisas mais para frente. O diagnóstico de cirrose é multifatorial. Padrão ouro é a histologia, que demonstra fibrose extensa e nódulos regenerativos de hepatócitos, que são o que define a doença mesmo. Mas já que obter biópsia de um órgão profundo é um procedimento invasivo, o diagnóstico é presumido a partir dos dados clínicos gerais, levando em conta fatores de risco, achados do exame físico, exames de imagem e laboratório. Os fatores de risco principais são o alcoolismo e as hepatites virais, mas tem várias outras causas mais raras que eu não vou ficar listando porque o seu tempo é curto. No exame físico tem manifestações da insuficiência hepática e da hipertensão portal também. Na insuficiência hepática tem as telangiectasias, com o nome bem apropriado de aranhas vasculares, a icterícia pelo acúmulo de bilirrubina e o eritema palmar, que é causado pelo hiperestrogenismo. Da hipertensão portal tem a ascite e a circulação colateral na parede do abdômen, a famosa cabeça de medusa. No laboratório, tem os achados de insuficiência hepática e os achados gerais, como plaquetopenia e aumentos das enzimas hepáticas. E por último, ultrassom ou tomografia podem mostrar a aparência nodular do fígado. Como eu tinha falado, as complicações de cirrose têm duas etiologias principais. E vamos começar pela insuficiência hepática. A encefalopatia hepática acontece pelo aumento de toxinas circulantes, principalmente a amônia. Isso fica exacerbado principalmente em casos de hemorragia, desidratação ou infecção, ou quando o paciente come muita proteína ou fica constipado. Isso porque o metabolismo bacteriano das proteínas do intestino leva à produção de muita amônia, o que sobrecarrega a capacidade de depuração de um fígado já doente. O tratamento disso, então, é o de buscar e reverter as causas que eu falei e de fazer um tipo de descontaminação intestinal, usando laxantes como a lactulose, com a meta de fazer 3 evacuações amolecidas por dia, e usando antibióticos de ação entérica para reduzir a população intestinal. Tem também as síndromes hepatorrenal e hepatopulmonar. Basicamente, a síndrome hepatorrenal é o desenvolvimento de insuficiência renal devido à insuficiência hepática. O tipo 1 é de evolução mais rápida e é parecido com uma insuficiência renal aguda pré-renal, por hipoperfusão dos néfrons. O tratamento é feito com expansão volêmica e vasoconstritores, um regime especial de albumina e terlipressina. O tipo 2 é um tipo mais crônico e não responde a tratamentos. Quando refratária, o único tratamento para a síndrome hepatorrenal é o transplante hepático. A síndrome hepatopulmonar é causada por uma dilatação excessiva dos capilares pulmonares que prejudica as trocas gasosas. Em vez de o capilar deixar passar uma hemácia de cada vez, bem pertinho da barreira hematoaérea, o capilar fica super dilatado e passa um monte de cada vez, que não dá tempo de trocar os gases. Isso acontece, curiosamente, mais nos capilares das bases pulmonares, então o paciente apresenta platipneia, que é a melhora da dificuldade respiratória quando ele se deita, já que o sangue começa a perfundir melhor as áreas superiores do pulmão que estão mais conservadas. E o tratamento é só o transplante hepático mesmo. E agora vamos para as complicações da hipertensão portal, que são a ascite e as varizes. A ascite é o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, que é um transsudato dos sinusoides hepáticos. Quando acumula demais, o abdômen chega a ficar tenso, provocando dificuldade respiratória e atrapalhando a hemodinâmica da circulação intraabdominal. O tratamento é fazer uma restrição de sódio, limitando para no máximo 2 gramas por dia, e acrescentar restrição hídrica se o sódio sérico cair para abaixo de 120. Além disso, é usada uma combinação de diuréticos com espironolactona e furosemida, na proporção de 100 para 40 mg por dia, que costuma ser o ideal para otimizar a eliminação de sódio e manter o equilíbrio do potássio. A meta é perder mais ou menos meio quilo por dia, já que perdas mais rápidas podem provocar desequilíbrio hemodinâmico e eletrolítico. Se a ciste estiver refratária, ou se estiver precisando de remoção mais rápida, é feita a paracentese. Isso nada mais é que enfiar uma agulha dentro da cavidade peritoneal e deixar o líquido excessivo drenar naturalmente a favor da pressão e da gravidade. Quando a drenagem é de mais de 5 litros, tem um risco de acontecerem reajustes hídricos no organismo que provocam hipovolemia, e aí tem que fazer uma reposição volêmica sempre usando albumina, na dose de 6 a 8 gramas para cada litro removido. Além disso, um dos problemas da ascite é que o líquido pode ficar infectado,
e isso é a chamada peritonite bacteriana espontânea. A hipótese principal é que ocorre um supercrescimento bacteriano da flora intestinal e que a parede intestinal também fica mais suscetível à translocação dessas bactérias. A principal infectante é a Escherichia coli, mas Streptococcus e outras bactérias também são bem frequentes. O quadro clínico é dor abdominal, febre e ascite. E o diagnóstico é feito com paracentese e análise do líquido acítico no laboratório. O achado de mais de 250 polimorfonucleares por ml é o suficiente para iniciar o antibiótico empírico, enquanto aguarda as culturas e a bioquímica rotina do líquido acítico. Usar uma cefalosporina de terceira geração é o ideal nesse cenário, sendo que cefotaxime é a preferida, mas isso provavelmente só porque ela foi o protótipo usado no ensaio randomizado mais famoso. Quando a cultura der crescimento polimicrobiano, ou quando a bioquímica da CIT tiver glicose baixa, proteína alta ou LDH alto, isso levanta a suspeita de peritonite secundária por uma perfuração intestinal ou algo do tipo, o que significa que provavelmente vai precisar de cirurgia em vez de ficar só no antibiótico. A outra complicação da hipertensão portal é a formação de varizes no sistema digestivo, e elas surgem em todas as regiões anatômicas com anastomoses portosistêmicas. Uma delas a gente já comentou, que é a cabeça de medusa na parede abdominal, mas a pior delas é na junção gastroesofágica. As varizes esofágicas se rompem com facilidade e o sangramento costuma ser volumoso, já que o sistema portal está sob pressão pela hipertensão portal e porque o paciente cirrótico já vive com uma coagulopatia basal. A gravidade é enorme, com uma mortalidade de mais ou menos 20% por episódio. O tratamento começa pela estabilização, fazendo reposição de volume. Reverter a coagulopatia tem sido questionado. Esse guideline recente se posiciona contra a transfusão de plasma ou de fatores de coagulação. A droga principal é o octreotide, que é um análogo da somatostatina. Para quem não lembra, isso é um hormônio do pâncreas que serve para inibir a digestão e o metabolismo. Essa droga diminui então a circulação no intestino, o que diminui a pressão portal e, portanto, o volume de sangramento. Mas o principal é o tratamento direto das varizes com endoscopia. O método principal é a ligadura elástica, que é literalmente aplicar uma fitinha elástica apertando as varizes. E se a ligadura não funcionar, existem algumas medidas de resgate. A primeira e mais rápida é a colocação do tubo esofágico, que tem esse nome esquisito aqui que eu prefiro escrever do que falar. Até que o funcionamento é bem simples. No começo, a passagem desse tubo é parecido com uma sonda vesical de Demora. É só colocar e ir passando até o fim e depois insuflar o balãozinho distal. Quando você puxa o tubo de volta, esse balão fica preso ali no começo do estômago. Depois disso, você insufla o balão proximal, que necessariamente vai estar no finalzinho do esôfago, e comprime as varizes sangrantes. A segunda medida é a colocação do TIPS. Isso é criar uma anastomose portosistêmica artificial dentro do fígado, usando um stent e fluoroscopia, um procedimento parecido com o cateterismo cardíaco. O acesso é pela jugular interna e chega até as veias hepáticas. Aí o radiologista passa uma agulha que fura o parênquima do fígado e alcança a veia porta, deixando no caminho esse stent, que é um tubinho por onde o sangue de alta pressão do sistema porta vai passar para a veia cava. E aí isso alivia a pressão nos outros pontos de conexão portosistêmica, principalmente nas varizes esofágicas. Se isso não der certo, ou se a anatomia venosa do paciente não permitir o TIPS, existem vários procedimentos cirúrgicos que fazem anastomoses portosistêmicas artificiais, que desconectam a anastomose gastroesofágica e que desviam sangue portal para outros leitos. Eu não vou gastar o tempo descrevendo as minúcias, mas a anatomia é bem interessante, então quem tiver interesse faz uma busca com esses termos aí que você vai se divertir. E além da questão do sangramento em si, outra intervenção importante na HDA varicosa é iniciar a antibiótico profilaxia contra a PBE. É uma coisa que é fácil de esquecer, porque parece uma coisa meio fora do assunto, mas é bem demonstrado que isso diminui mortalidade. E aqui, mais uma vez, cefalosporina de terceira é a droga inicial, mas pode ser descalonada para norfloxacina oral quando o paciente começar a tolerar a dieta. Beleza. Agora vamos para o manejo a longo prazo do paciente cirrótico. Começar pelas varizes, já que a gente acabou de falar sobre isso. Profilaxia secundária, ou seja, quando o paciente já teve algum sangramento, é feita usando ligaduras elásticas seriadas até fazer as varizes sumirem endoscopicamente, associado ao uso crônico de beta-bloqueadores que diminuem o débito cardíaco e, portanto, o fluxo e a pressão portal. E para a profilaxia primária, ela é indicada quando o paciente tem varizes de calibre pelo menos médio ou quando o paciente tem varizes pequenas, mas com cirrose avançada. E aí usa só um dos dois métodos, ou a ligadura elástica ou o propranolol. Se as varizes forem de grande calibre, a preferência é pelo tratamento endoscópico. Se forem pequenas, é pelos beta-bloqueadores. Nos casos intermediários, tanto faz. Outra coisa é que, no caso de profilaxia secundária, esse paciente já tem que entrar na lista de transplante hepático. E se o paciente não for candidato, por causa de doença de base não controlada ou por comorbidades, a opção são as cirurgias de descompressão portal. E já que a gente falou de transplante hepático, vamos falar agora sobre a classificação da cirrose.
O score mais usado é o de Child-Pugh, e ele serve para transmitir rapidamente uma noção do grau de descompensação do paciente. Ele leva em conta 5 fatores: albumina, bilirrubina, ascite, tempo de protrombina e encefalopatia hepática. Falei os itens nessa sequência porque assim forma o acrônimo super conveniente, que é o ABAT. Tenta lembrar disso pensando que quando esse score está muito alto, significa que o paciente está pronto para o abate. Cada item pode ganhar 3 pontos, sendo 1 normal, 2 ruim e 3 péssimo, sendo que acima de 10 é Child C, acima de 7 é Child B e abaixo disso é A. Existe também o MELD, que é uma equação mais simplificada, que usa só creatinina, bilirrubina e RNI, e ele é o melhor preditor de mortalidade a curto prazo, então é o que é usado para ordenar as prioridades da lista de transplante. Então, basicamente, o manejo a longo prazo é vigilância. Vigilância da piora da função hepática, avaliando a piora do abate, indicando os pacientes descompensados para a lista de transplante. Vigilância para o surgimento de varizes esofágicas, fazendo endoscopia anual. Vigilância de surgimento de carcinoma hepatocelular, fazendo a cada 6 meses ultrassom hepático e alfa-fetoproteína, que é o principal marcador desse tipo de câncer. E além disso, tem profilaxia primária para o PBE, que é feita com norfloxacina oral. Ela é indicada quando o paciente tem uma ascite com baixa proteína, associada a um child alto ou disfunção renal, e é sempre indicada em caso de profilaxia secundária. E por último, tentar reverter as causas primárias da cirrose. E aí cada doença vai ter seu tratamento específico. Pronto, é isso. Cirrose é um assunto longo, uma verdadeira medusa, cheia de problemas e intervenções que o médico tem que ficar atento para reduzir a morbidade. E uma das dificuldades é que tem um lado da moeda que é mais abordado pela clínica médica e outro lado que é mais da cirurgia geral. Acaba que enxergando a moeda inteira assim, de uma vez só, ajuda a diminuir um pouco da confusão e entender melhor a razão de cada intervenção. Obrigado mais uma vez por assistir e fiquem ligados para saber mais sobre assuntos misteriosos e intrigantes explicados de um jeito que fica fácil.